Olá, hoje nós vamos conversar sobre o teste de aptidão física, o famoso TAF. Eu sou o Thiago Lucian, eu sou oficial avaliador do teste físico aqui no batalhão onde eu trabalho, então eu vou passar para vocês agora algumas orientações, algumas dicas e os principais erros na hora de fazer o teste físico. Para começar, a gente vai fazer então um exercício de cada vez, apontando os erros de cada um deles, começando pela sequência, que é a sequência que vocês vão fazer na hora da prova, que é primeiro a barra fixa, o meio sugado, o abdominal remador, a corrida de 50 metros, a corrida de 2.400 e por fim a natação. O nosso primeiro exercício é a barra fixa. Eu vou mostrar para vocês agora a execução correta e os principais erros. O movimento inicial é com as mãos pronadas, as palmas das mãos para frente. Pode abraçar com o dedão a barra ou não, como preferir. O importante é deixar o corpo todo estendido. Essa é a posição 1. O edital fala em deixar as pernas estendidas completamente, mas dependendo da tua altura, como no meu caso aqui, eu não vou conseguir. Então não tem problema, flexiona um pouquinho e essa é a posição 1. A partir do momento que você segurou na barra, tirou os pés do chão, vai começar a contagem do exercício. A execução do movimento 2 é subir e passar o queixo todo da barra. Passou o queixo, essa é a posição 2. Quando descer novamente e estender completamente o cotovelo, vai contar 1. São necessários no mínimo 3 repetições. Quais são os principais erros nesse exercício? Os principais erros são segurar com uma mão, soltar o peso e soltar a mão. Isso aqui já desconsidera, já desclassifica o candidato. Então você precisa, depois que você se apoiou na barra, soltou o peso do corpo, não pode mais soltar a mão. E aí, outro erro muito comum é usar o balanço para subir, se embalar, isso também não conta a repetição. Você precisa usar o mínimo de balanço possível, então usar só a força do braço, passar o queixo, não usar o queixo muito para frente também, apoiar o queixo aqui na barra, isso também não pode. E também é muito comum não estender completamente o braço na hora de descer até aqui e já subir novamente, isso não conta, a contagem é com o braço completamente estendido. Então esses são os principais erros da barra fixa. E agora eu vou falar então sobre a barra fixa para o TAF das mulheres, para o TAF feminino. E sempre quando você for começar nessa prova, você vai ter um banco ou uma escada, alguma coisa que te possibilite iniciar o movimento já de cima. A mulher não precisa subir com os braços, ela vai começar o movimento em cima. E como é necessário ficar 10 segundos na posição estática, ou seja, paralisado, eu vou mostrar aqui para vocês, então não vai ser dessa forma como eu vou fazer, vocês já vão ter um banco, vão subir e vão iniciar o movimento daqui, certo? E aí é segurar 10 segundos. Quais são os principais erros? Apoiar o queixo na barra, não passar completamente o queixo, e são esses os principais erros. Então tem que começar, já começa de cima com a barra abaixo do queixo, sem encostar, ficando 10 segundos é o suficiente para vocês fazerem, então, de passar aí no TAF feminino. E agora a gente vai falar então sobre o nosso segundo exercício, o meio sugado. É muito comum as pessoas fazerem esse exercício de forma errada e aí não contar. Então a pessoa tem que fazer, qual que é o índice mínimo? 16 para os homens, 12 para as mulheres. Mas muitas vezes o cara não consegue fazer o movimento de forma correta, acaba fazendo 20, 25 e não conta os 16 que são o mínimo ou os 12 para as mulheres. Então tem que ter muita atenção quanto a esse exercício. Eu vou passar passo a passo os 4 pontos, as 4 fases do exercício de forma lateral para que vocês possam ver. O movimento inicial é em pé, com o corpo estendido. Esse é o movimento 1. Depois vai descer com as mãos, as pernas unidas, com as mãos um pouquinho à frente dos pés. Se quiser colocar na lateral, mas quanto mais à frente, fica mais fácil. Só que não pode ficar muito à frente. Então é um pouquinho à frente dos pés, a posição das mãos. E aí joga as duas pernas para trás com as pernas unidas. Esse é o movimento 2, como se estivesse fazendo um apoio, parado na posição de apoio. Depois retorna na posição anterior, com os pés no chão,
Essa é a posição 3 e aí por fim fica de pé novamente, posição 4. Então esse é o movimento chamado de meio sugado ou 4 apoios. Vou fazer mais uma vez agora sem parar para vocês perceberem. Então, fazer no mínimo 16 para os homens e 12 para as mulheres. Passamos agora para o nosso terceiro exercício do TAF, o abdominal remador. E qual é o índice? O índice mínimo é 32 repetições em 1 minuto para os homens e 26 repetições em 1 minuto para as mulheres. Vou mostrar aqui para vocês então a execução correta, vou falar também sobre os principais erros. A posição inicial, deitado, com o calcanhar apoiado no chão, com a palma da mão apoiada e os braços estendidos. É muito comum as pessoas não estenderem o braço completamente, muitas vezes por encurtamentos musculares, no peitoral, no bíceps. É importante melhorar essa flexibilidade. Não quer dizer que se eu não estender completamente por alguma limitação fisiológica, física, eu não conte as repetições. Mas o ideal é que você consiga deixar o mais estendido possível, para evitar algum transtorno que possa vir a acontecer durante o TAF. Então trabalhe essa flexibilidade de bíceps e peitoral para conseguir melhorar, de ombro também essa mobilidade. Então estender o braço completamente, a mão, a palma da mão, o dorso da mão encostado no solo, os pés, o calcanhar encostado no chão. Essa é a posição 1. A posição 2 vai subir, flexionar, apoiar todo o pé no chão, levantar o tronco e alinhar o cotovelo com os joelhos. Dessa forma, o que é comum? Erros comuns: subir com o braço para baixo, com a mão no chão. Esse é um erro muito comum, que muitas vezes não vai alinhar o teu cotovelo com o joelho e esse movimento não vai contar. Então, repetindo, movimento correto, movimento completo. Contou 1, contou 2. Esse é o movimento. O que acontece? Às vezes as pessoas elas não apoiam o pé no chão quando sobem, apoiam o calcanhar, então também não vai contar. Então precisa apoiar todo o pé no chão e alinhar o cotovelo com os joelhos. Feito isso, vai seguir no ritmo 1 minuto. É um tempo suficiente para fazer tranquilamente as 32 ou as 26 repetições. Então não tem por que se desesperar. É muito comum as pessoas acelerarem demais, começarem a comprometer a execução e aí não contar, aí começa a não contar. Então façam com uma cadência tranquila, se preparem que dá para fazer nesse tempo tranquilamente. E aí passamos para a nossa quarta prova, a prova do tiro de 50 metros. Eu considero a prova mais arriscada para riscos de lesões, porque é muita explosão no espaço de tempo muito curto. O índice é para os homens fazer em até 8 segundos e para as mulheres fazer em até 9 segundos. Então realmente é uma prova muito rápida e é importante que vocês sempre aqueçam muito bem antes de treinar para essa prova. Eu já vi muita gente se machucar, inclusive eu já me machuquei nessa prova durante o CFO. Então é importante que vocês façam um aquecimento muito bom. Elevem a frequência cardíaca, a gente vai conversar isso, vai passar cronogramas para vocês treinar. Mas eu vou passar já aqui de cara 2 aquecimentos para vocês. Depois de ter feito um aquecimento de elevação de frequência cardíaca, um polichinelo, uma corrida, algo nesse sentido, façam 2 exercícios específicos. E eu vou mostrar aqui para vocês para liberar, para soltar um pouco a parte posterior de coxa, que é normalmente onde acontece a lesão. Um deles é, coloca a perna da frente um pouco estendida com o calcanhar no chão, e aí façam esse movimento, como se estivessem tocando, a gente chama isso aqui de tocar as galinhas, né? Coloca uma perna à frente e aí raspa a ponta dos dedos no chão, deixa a perna estendida, é para soltar realmente essa musculatura posterior de coxa. Além disso, façam esse exercício, façam isso por 1 minuto cada um pelo menos antes de fazer essa prova. Segura na ponta do pé, segura a mão na ponta do pé, agacha o máximo que você puder e aí levanta e estende a perna sem soltar a ponta do pé, estende até onde conseguir. A ideia é realmente vocês aquecer e soltar um pouco essa musculatura posterior de coxa. E aí na hora da execução da prova, vocês vão ter uma linha que é onde vocês vão dar a largada, e vocês vão ter um sinal sonoro, um apito e um sinal visual, que vai ser uma bandeira. Então fiquem muito atentos, porque qualquer erro nessa prova, se você perder 1 segundo para sair, possivelmente você já venha a não conseguir completar. Então tem que estar muito atento, que você só pode queimar uma vez. Então se você sair antes do tempo e queimar mais de uma vez, você é desclassificado.
uma vez você tem a chance de fazer novamente. Então é importante a posição para essa prova. A tua perna forte da frente, eu sou canhoto, então minha perna forte é a esquerda. O braço contrário à perna à frente e a posição é essa, concentrado, olhando para frente. E aí a partir de ficar atento, vai ser dado o comando. Assim que for dado o comando, você precisa sair o mais rápido, como se você estivesse chutando o chão para poder acelerar o máximo que puder. E aí, uma dica importante: não desacelere quando estiver chegando no final dos 50 metros. Continue acelerando até o final, porque normalmente a gente atinge a velocidade máxima entre os 40 e 60 metros nessas provas. Então você está atingindo ali a velocidade máxima quando você estiver terminando. Então continue até o fim. Deixa para desacelerar depois que passou da linha. Isso vai fazer com certeza vocês terem um resultado melhor nessa prova também. Beleza? E passamos então para a nossa quinta prova, a prova de corrida de 12 minutos. Os índices são 2.400 metros para os homens e 2.000 metros para as mulheres. Nessa prova, vocês vão sair em grupo normalmente, vai ser dada uma largada coletiva com várias pessoas. Da mesma forma, vai ter uma linha que vocês vão começar, a partir do start, vocês vão começar a correr. E possivelmente essa prova seja feita numa pista como essa aqui, uma pista de 400 metros. E aí os homens precisam dar 6 voltas e as mulheres precisam dar 5 voltas. Feito um treinamento adequado, essa prova vai ficar bem tranquila para vocês. Só que lembrem que vocês já vão ter um acumulado de fadiga das outras provas, mas treinando de forma adequada vai ficar bem tranquilo para vocês garantir essa prova. E passamos para a nossa última prova, que é a prova de natação. 50 metros nado livre. Então você pode nadar como você achar melhor. Nadar cachorrinho, nadar crawl. A gente sabe que o crawl é o mais eficiente, é o mais rápido, mas a pessoa tem a opção de nadar como preferir. Então são 1 minuto e 10 para os homens fazer 50 metros, 1 minuto e 20 para as mulheres. Para quem nada, é um tempo bem tranquilo. Para quem tem muita dificuldade, eu recomendo que comece a treinar agora, para que chegue lá com uma certa tranquilidade. Os tempos não são difíceis, mas para quem realmente tem dificuldade na água pode ser muito difícil. Quais são as dicas em relação à prova? Primeiro, vocês vão começar dentro da piscina, não de cima, não vão saltar, vai sair de dentro da piscina apoiado na borda. Vocês podem impulsionar na borda, então isso já vai dar uma boa vantagem para vocês, se vocês impulsionarem da forma correta. E aí vão deslocar até, normalmente a prova é feita em piscinas de 25 metros, então vocês vão ter o retorno. Então no retorno você consegue pegar impulso novamente. O que não pode, encostar o pé no chão em nenhum momento da prova, e quando chegar do outro lado não se apoiar na borda também. É encostar na parede, se apoiar, pegar impulso e retornar, chegando até a borda que saiu novamente. Então feito isso, completou os 50 metros no estilo que você achar melhor, ou se você tem dificuldade, começou no crawl, depois passou para um nado cachorrinho, um nado de sobrevivência, enfim, como você achar mais adequado, mas é importante que você treine para quando chegar no dia da prova, você estar com a consciência tranquila e garantir a aprovação no TAF também.